Quando tinha 6 anos, vi uma vez uma imagem magnífica num livro sobre a floresta virgem que se chamava Histórias Vividas. Representava uma jiboia a engolir uma fera. No livro dizia-se: as jiboias engolem a sua presa inteira, sem a mastigar. Em seguida, já não conseguem mexer-se e dormem durante os 6 meses da sua digestão. Refleti então muito sobre as aventuras da selva e consegui, por minha vez, fazer com um lápis de cor o meu primeiro desenho. Mostrei a minha obra-prima às pessoas crescidas e perguntei-lhes se o meu desenho lhes fazia medo. Elas responderam-me: por que um chapéu havia de fazer medo? O meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia para que as pessoas crescidas pudessem compreender. Elas precisam sempre de explicações. As pessoas crescidas aconselharam-me a pôr de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à aritmética e à gramática. Foi assim que, aos 6 anos, abandonei uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desencorajado pelo insucesso dos meus desenhos. As pessoas crescidas nunca conseguem perceber nada sozinhas e é muito cansativo para as crianças estar sempre a dar-lhes explicações. Tive, pois, que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo. E é verdade que a geografia me foi muito proveitosa. Sabia distinguir à primeira vista a China do Arizona. É muito útil se nos perdemos durante a noite. Tive assim, ao longo da minha vida, inúmeros contactos com inúmeras pessoas sérias. Convivi muito com as pessoas crescidas. Vi-as de muito perto. Isso não melhorou muito a minha opinião sobre elas. Vivi assim sozinho, sem ter realmente com quem falar, até que um dia, há 6 anos, tive uma avaria no deserto, no Saara. Qualquer coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, preparava-me para fazer sozinho uma reparação difícil. Era para mim uma questão de vida ou de morte. A água que tinha para beber dava apenas para 8 dias. Na primeira noite, adormeci, pois, na areia, a 1000 milhas de qualquer lugar habitado. Estava bem mais isolado do que um náufrago sobre uma jangada no meio do oceano. Podem assim imaginar a minha surpresa quando, ao nascer do dia, fui despertado por uma vozinha engraçada que dizia: por favor, desenha-me uma ovelha. Hã? Desenha-me uma ovelha. Dei um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei com atenção e vi um rapazinho extraordinário que me observava muito sério. Quando finalmente consegui falar, disse-lhe: mas o que é que fazes aí? E então ele repetiu-me tranquilamente, como se fosse uma coisa muito séria:
Por favor, desenha-me uma ovelha. Quando o mistério é demasiado impressionante, não ousamos desobedecer. Por mais absurdo que tal me parecesse, a 1000 milhas de qualquer lugar habitado e em perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que tinha estudado sobretudo geografia, história, aritmética e gramática. E um tanto mal-humorado disse ao rapazinho que não sabia desenhar. E ele respondeu-me: Não importa, desenha-me uma ovelha. Como nunca tinha desenhado uma ovelha, voltei a fazer para ele um dos meus 2 únicos desenhos de que era capaz: o da jiboia fechada. E fiquei estupefacto ao ouvir o rapazinho responder-me: Não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante ocupa muito espaço. O sítio onde eu vivo é muito pequeno. Preciso de uma ovelha. Desenha-me uma ovelha. Então desenhei. Olhou atentamente, depois disse: Não, esta está muito doente. Faz outra. Desenhei. O meu amigo sorriu delicadamente, com indulgência. Bem vês, isso não é uma ovelha, é um carneiro. Tem chifres. Refiz de novo o meu desenho, mas foi recusado como os anteriores. Essa é muito velha. Quero uma ovelha que viva durante muito tempo. Então, já impaciente e com pressa de começar a desmontar o motor, rabisquei outro desenho e disse: Isto é uma caixa. A ovelha que tu queres está dentro dela. Fiquei então muito surpreendido quando vi que o rosto do meu jovem juiz se iluminava. Era exatamente assim que eu a queria. Achas que esta ovelha vai precisar de muita erva? Porquê? Porque o sítio onde vivo é muito pequeno. Chega de certeza. Eu deito uma ovelha muito pequenina. Inclinou a sua cabeça em direção ao desenho. Também não é tão pequenina como isso. Olha, adormeceu. E foi assim que conheci o príncipezinho. Levei muito tempo a perceber de onde ele vinha. O príncipezinho, que me fazia inúmeras perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram palavras pronunciadas ao acaso que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando reparou pela primeira vez no meu avião, perguntou-me: O que é essa coisa aí? Não é uma coisa, voa! É um avião! É o meu avião! E sentia-me orgulhoso de lhe fazer saber que voava. Então ele exclamou: Como? Que é isto o céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela gargalhada que muito me irritou. Gosto que levem os meus desgostos a sério. Depois acrescentou: Então, tu também vens do céu. De que planeta é que és? Vislumbrei uma claridade no mistério da sua presença e perguntei-lhe bruscamente: Vens então de outro planeta? Mas ele não respondeu. Abanou a cabeça suavemente, olhando para o meu avião. É verdade que naquilo não podes ter vindo de muito longe. Podem imaginar como fiquei intrigado com esta meia confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, pois, por saber alguma coisa mais. De onde é que vens, meu rapazinho? Onde fica a tua terra? Para onde queres levar a minha ovelha? Respondeu-me depois de ter meditado em silêncio. Pelo menos a caixa que me ofereceste vai servir-lhe de casa durante a noite. Claro, e se te portares bem, também te ofereço uma corda para aprenderes durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocar o príncipezinho. Prendê-la? Mas que ideia mais esquisita!
Mas se não aprenderes, vai andar à solta e pode perder-se. O meu amigo desatou de novo a rir. Mas para onde queres que ela vá? Sei lá, em frente. Então o príncipezinho observou. Não faz mal. É tão pequeno onde eu moro. Em frente não se pode ir muito longe. Todos os dias aprendi alguma coisa mais sobre o planeta, a partida, a viagem. Isso acontecia muito lentamente, ao acaso das reflexões. Também desta vez foi graças à ovelha, porque subitamente o príncipezinho me perguntou, como que assaltado por grave dúvida: é verdade, não é, que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, fico contente. Se uma ovelha come arbustos, também come flores? Uma ovelha come tudo o que encontra. Mesmo flores com espinhos? Mesmo flores com espinhos. Para que servem então os espinhos? Eu não sabia. Estava então muito ocupado a tentar desaparafusar uma cavilha de ferro demasiado apertada do meu motor. Estava muito preocupado, porque a minha avaria começava a parecer muito grave e o facto da água para beber estar a esgotar fazia-me recear o pior. Para que servem os espinhos? O príncipezinho nunca renunciava a uma pergunta depois de a ter feito. Eu estava irritado com a minha cavilha e respondi-lhe à toa: os espinhos não servem para nada, é pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, atirou-me com algum rancor. Não acredito em ti! As flores são fracas e ingênuas! Defendem-se como podem! Julgam-se terríveis com os seus espinhos! Não respondi. Naquele instante dizia para comigo: se esta cavilha resiste, arranco-a com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo as minhas reflexões. E julgas tu que as flores... Não, eu não julgo nada, respondi à toa. Eu ocupo-me de coisas sérias. Ele olhou-me espantado. Coisas sérias? Via-me com o martelo na mão e os dedos enegrecidos pelo óleo, debruçado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Falas com umas pessoas crescidas. Isso causou-me uma certa vergonha. Mas, impiedoso, ele acrescentou: confundes tudo, misturas tudo. Estava, de facto, muito irritado. Sacudia ao vento os cabelos muito dourados. Conheço um planeta onde há um senhor de rosto avermelhado. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca gostou de ninguém, nunca fez nada a não ser somas. E todo o dia repete como tu: sou um homem sério, sou um homem sério. E isso falo inchar de orgulho. Mas não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora completamente pálido de cólera. Há milhões de anos que as flores fabricam os espinhos. Há milhões de anos que as ovelhas, apesar disso, comem as flores. Não é sério procurar compreender porque é que elas têm tanto trabalho para fabricar espinhos que nunca lhes servem de nada? Não é importante a guerra das ovelhas e das flores? Não será isso mais sério e mais importante do que as somas de um senhor gordo e encarnado? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em mais nenhum outro lado, a não ser no meu planeta, e que uma ovelhinha pode destruir de uma só vez, assim, uma manhã, sem se dar conta do que faz?
Isso não é importante? Corou e depois prosseguiu. Se alguém ama uma flor de que apenas existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que se sinta feliz quando a observa. Diz para si: a minha flor está lá, em qualquer sítio. Mas se a ovelha come a flor, é para ele como se subitamente todas as estrelas se extinguissem. E isso não é importante. Não conseguiu dizer mais nada. Desatou bruscamente a soluçar. A noite caíra. Eu tinha largado as ferramentas. Estava-me nas tintas para o meu martelo, a minha cavilha, a sede e a morte. Havia, num planeta, no meu, na Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos meus braços, embalei-o. Dizia-lhe: a flor que amas não está em perigo. Vou desenhar um assaime para a tua ovelha. Vou desenhar uma proteção para a tua flor. Não sabia muito bem o que dizer. Sentia-me muito desajeitado. O país das lágrimas é tão misterioso. Aprendi depressa a conhecer melhor essa flor. No planeta do príncipezinho haviam existido sempre flores muito simples, ornadas de uma única fileira de pétalas que não ocupavam lugar e a ninguém incomodavam. Despontavam uma manhã na erva e morriam à noite. Mas esta tinha germinado um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de muito perto este rebento que não se parecia com os outros rebentos. O príncipezinho, que assistia ao surgimento do enorme botão, pressentia que ia sair dali uma aparição milagrosa. Mas a flor nunca mais acabava de preparar a sua beleza no abrigo da câmara verde. Escolhia cuidadosamente as suas cores. Vestia-se lentamente, ajustava as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada como as papoilas. Só queria aparecer no pleno esplendor da sua beleza. Assim, era muito vaidosa. A sua misteriosa toilette tinha durado muitos e muitos dias. E eis que uma manhã, precisamente à hora do nascer do sol, se mostrara. E ela, que tinha trabalhado com tanto afinco, disse bocejando: ainda mal acordei. Peço desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho não pôde conter então a sua admiração. Como é bela! É verdade? Respondeu suavemente a flor. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu muito bem que ela não era nada modesta, mas era tão comovente. Acho que é hora do pequeno almoço, acrescentara ela daí a pouco. Poderia ter a gentileza de pensar em mim? E o príncipezinho, muito atrapalhado, tendendo buscar um regador de água fresca, servira à flor. E fora assim que ela depressa o atormentara com a sua vaidade um tanto suscetível. Um dia, por exemplo, ao falar dos seus 4 espinhos, dissera ao príncipezinho: podem vir os tigres com as suas garras. Não há tigres no meu planeta,
objetara o príncipezinho. E além disso, os tigres não comem erva. Eu não sou uma erva, respondera a flor em voz baixa. Desculpe-me. Não tenho medo nenhum dos tigres, mas sinto horror de correntes de ar. Não terá, por acaso, um guarda-vento? Horror das correntes de ar. É pouca sorte para uma planta, observara o príncipezinho. Esta flor é muito complicada. De noite ponha-me uma redoma por cima. Faz muito frio aqui. Não é confortável. De onde eu venho? Mas tinha-se calado de repente. Viera na forma de semente? Nada pudera conhecer de outros mundos. Humilhada por se ter deixado surpreender a preparar uma mentira tão ingênua, tossira 2 ou 3 vezes para responsabilizar o príncipezinho pelos seus problemas. Esse guarda-vento? E eu escalo, mas como estava a falar comigo? Então ela forçara a tosse para desse modo lhe causar remorsos. E fora assim que o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, depressa começara a duvidar dela. Tomara a sério palavras sem importância e sentira-se muito infeliz. Não devia tê-las ouvido, confiou-me um dia. Nunca se deve ouvir as flores. Deve-se olhá-las e respirá-las. A minha perfumava o meu planeta, mas eu não sabia sentir prazer com isso. Essa história das garras que tanto me irritou devia ter-me enternecido. Confiou-me ainda. Na altura não fui capaz de compreender nada. Devia tê-la avaliado pelos atos e não pelas palavras. Ela perfumava-me e iluminava-me. Nunca devia ter fugido. Devia ter adivinhado a sua ternura por trás das suas pobres astúcias. As flores são tão contraditórias. Mas era demasiado jovem para saber amar. Creio que para a sua evasão, o príncipezinho aproveitou uma migração de pássaros selvagens. Na manhã em que partiu, pôs o seu planeta em perfeita ordem. Limpou cuidadosamente os vulcões em atividade. Possuía 2 vulcões em atividade. Era muito cômodo para aquecer o pequeno almoço de manhã. Possuía também um vulcão extinto. Se forem bem limpos, os vulcões ardem suave e regularmente, sem erupções. É evidente que na nossa Terra somos demasiado pequenos para limpar os vulcões. Por isso eles nos causam tantos aborrecimentos. Quando regou uma última vez a flor e se preparou para a colocar ao abrigo da sua redoma, descobriu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele. Mas ela não lhe respondeu. Adeus. A flor tossiu, mas não era por causa da sua constipação. Foi uma estúpida, disse-lhe ela finalmente. Peço desculpa. Procura ser feliz. Ficou surpreendido com a ausência de censuras. Permanecia ali muito confuso, com a redoma no ar. Não compreendia aquela calma suavidade. É verdade. Amo-te, disse-lhe a flor. Não soubeste por culpa minha. Isso não tem qualquer importância. Mas foste tão estúpido como eu. Procura ser feliz. Deixa essa redoma em paz. Já não a quero. Mas o vento... Não estou tão constipada como isso. O ar fresco da noite há de fazer-me bem. Sou uma flor. Mas os animais selvagens... Vou ter de suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Se não for assim, quem me visitará?
Tu estarás longe. Quanto aos grandes animais selvagens, nada temo. Tenho as minhas garras. E mostrava ingenuamente os seus 4 espinhos. Depois acrescentou: Não te demores assim. É irritante. Decidiste partir. Vai-te embora. Não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Encontrava-se na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou por os visitar para arranjar ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei, vestido de púrpura e arminho, estava sentado num trono muito simples e, no entanto, majestoso. «Ah! Eis um súbdito!» gritou o rei quando avistou o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: «Como é que foi capaz de me reconhecer se é a primeira vez que me vê?» Não sabia que para os reis o mundo está muito simplificado. Todos são súbditos. «Aproxima-te para te ver melhor», disse-lhe o rei, que estava muito orgulhoso por ser rei de alguém. O príncipezinho procurou com o olhar sítio onde se sentar. Mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou por isso de pé e, como estava cansado, bocejou. «É contrário à etiqueta bocejar na presença de um rei», disse o monarca. «Proíbo-te!» «Não consigo conter-me», respondeu o príncipezinho muito confuso. «Fiz uma longa viagem, não dormi». «Então», disse-lhe o rei, «ordeno-te que bocejes. Há muitos anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são curiosidades para mim. Vamos, boceja outra vez. É uma ordem». «Isso intimida-me. Não consigo», disse o príncipezinho todo corado. «Posso sentar-me?» inquiriu timidamente o príncipezinho. «Ordeno-te que te sentes», respondeu-lhe o rei, que ajeitou majestosamente uma aba do seu manto de arminho. Mas o príncipezinho estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre o que é que ele poderia reinar? «Senhor», disse-lhe, «peço-vos perdão por vos interrogar». «Ordeno-te que me interrogues», apressou-se o rei a dizer. «Senhor, sobre o que é que reinais?» «Sobre tudo», respondeu-lhe o rei com grande simplicidade. «Sobre tudo?» Com um gesto discreto, o rei indicou o seu planeta, os outros planetas e as estrelas. «Sobre tudo isto?» disse-lhe o príncipezinho. «Sobre tudo isto», respondeu o rei. Pois era não apenas um monarca absoluto, mas um monarca universal. «E as estrelas obedecem-vos?» «Com certeza», disse-lhe o rei. «Obedecem-me imediatamente. Não tolero a indisciplina». Um tal poder deixou o príncipezinho maravilhado. Queria ver um pôr do sol. Dai-me esse prazer. Ordenai ao sol que se ponha. «Se ordenasse a um general que voasse de flor em flor como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em ave marinha, e se o general não executasse a ordem recebida, quem, eu ou ele, teria a culpa?» «Seríeis vós»,
disse resolutamente o príncipezinho. Exato! É necessário exigir de cada um aquilo que cada um pode dar, continuou o rei. A autoridade repousa, antes de mais, sobre a razão. Se ordenares ao teu povo que se lance ao mar, ele fará a revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis. E então o meu pôr-do-sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia uma pergunta depois de a ter posto. Hás de ter o teu pôr-do-sol. Vou exigi-lo. Mas esperarei, dada a minha ciência de governo, que as condições sejam favoráveis. Quando é que isso acontecerá? Perguntou o príncipezinho. Respondeu-lhe o rei, que consultou primeiro um espesso calendário. Será esta noite pelas 7h40. E vais ver como sou bem-sucedido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o seu pôr-do-sol perdido. E, além disso, começava já a aborrecer-se um pouco. Já não tenho nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou voltar a partir. Não vás embora? Respondeu-lhe o rei, que estava muito orgulhoso por ter um súbdito. Não vás embora. Faço-te ministro. Ministro de quê? Da Justiça. Mas não há ninguém para julgar. Não se sabe, disse-lhe o rei. Ainda não dei uma volta pelo meu reino. Sou muito velho, não tenho espaço para uma carroça e caminhar é coisa que me cansa. Oh, mas eu já vi, disse um príncipezinho que se inclinou para lançar uma olhadela para o outro lado do planeta. Ali também não há ninguém. Julgar-te-ás então a ti próprio, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É muito mais difícil alguém julgar-se a si próprio do que julgar outra pessoa. Se conseguires julgar-te a ti próprio, é porque és um verdadeiro sábio. Eu, disse o príncipezinho, posso julgar-me a mim próprio em qualquer sítio. Não preciso de viver aqui. E se a vossa majestade deseja ser obedecida, bem, podia dar-me uma ordem irrazoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse dentro de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. E como o rei nada respondesse, o príncipezinho hesitou um pouco e depois, com um suspiro, partiu. No meio-te, meu embaixador! Apressou-se então a gritar o rei. Tinha um ar majestoso, um ar de autoridade. As pessoas crescidas são muito estranhas, disse para si próprio o príncipezinho durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah! Conquitou a visita de um admirador! Exclamou de longe o vaidoso logo que avistou o príncipezinho. Porque para os vaidosos, todas as outras pessoas são admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Tem um chapéu engraçado. É para cumprimentar, respondeu-lhe o vaidoso. É para cumprimentar quando me aclamam. Infelizmente, nunca ninguém passa por aqui. Ah, sim? Disse o príncipezinho sem compreender. Bate as tuas mãos uma contra a outra, aconselhou então o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma contra a outra. O vaidoso cumprimentou discretamente, erguendo o chapéu. Isto é mais divertido do que a visita ao rei,
disse para consigo o príncipezinho, e começou a bater as mãos uma contra a outra. O vaidoso voltou a cumprimentar, erguendo o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se da monotonia do jogo. E para conseguir que o chapéu caia? Perguntou. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos só ouvem as lisonjas. É verdade que me admiras muito? Perguntou ao príncipezinho. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, o mais bem vestido, o mais rico e o mais inteligente do planeta. Mas estás sozinho no teu planeta? Dá-me esse prazer. Admira-me mesmo assim. Admiro-te, disse o príncipezinho, encolhendo ligeiramente os ombros. Mas o que é que isso te pode interessar? O príncipezinho foi-se embora. As pessoas crescidas são decididamente bem estranhas, disse simplesmente para si mesmo durante a viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho em grande melancolia. — Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que encontrou instalado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. — Bebo! Respondeu o bêbado com um ar lúgubre. — Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. — Para esquecer! Respondeu-lhe o bêbado. — Para esquecer o quê? Inquiriu o príncipezinho, que já estava com pena dele. — Para esquecer que tenho vergonha! Confessou o bêbado, baixando a cabeça. — Vergonha de quê? Informou-se o príncipezinho, que desejava ajudá-lo. — Vergonha de beber! Concluiu o bêbado, que se fechou definitivamente no silêncio. E o príncipezinho foi-se embora perplexo. As pessoas crescidas são decididamente muito, muito estranhas, dizia para si mesmo durante a viagem. O quarto planeta era de um homem de negócios. Este homem estava tão ocupado que nem sequer ergueu a cabeça à chegada do príncipezinho. — Bom dia, disse-lhe este. — Tem o cigarro apagado? 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo de voltar a acender. 20 e 6 e 5, 31. Ufa, está assim? 501.622.731. 500 milhões de quê? Hã? Ainda estás aí? 501 milhões de... Já não sei, tenho tanto que fazer. Eu sou sério, não me entretenho com ninharias. 2 e 5, 7... 501 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca renunciara a uma pergunta depois de a ter feito. O homem de negócios ergueu a cabeça. Só fui incomodado 3 vezes durante os 54 anos em que habitei neste planeta. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro caído Deus sabe de onde. Fazia um barulho tremendo e cometi 4 erros numa soma. A segunda vez foi há 11 anos, por causa de uma crise de reumatismo. Tenho falta de exercício. Não tenho tempo para passear, eu sou sério. A terceira vez é esta. Dizia, pois, 501 milhões... Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não podia ter a esperança de ser deixado em paz.
Milhões dessas pequenas coisas que às vezes se vê no céu. Moscas? Claro que não. Umas coisinhas que brilham. Abelhas? Claro que não. Coisinhas douradas que causam devaneios aos preguiçosos. Mas eu sou sério. Não tenho tempo para devaneios. Ah, estrelas! É isso mesmo, estrelas. O que é que fazes de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou sério, sou exato. O que é que fazes dessas estrelas? O que é que faço? Sim. Nada. Possuo-as. Possuis as estrelas? Sim. Mas já havia um rei que... Os reis não possuem. Reinam sobre. É muito diferente. E para que é que serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que é que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém as encontrar. Este, disse para si mesmo o príncipezinho, raciocina um pouco como o meu bêbado. No entanto, ainda fez outras perguntas. Como é possível possuir estrelas? De quem são elas? Retorquiu irritado o homem de negócios. Não sei, de ninguém. Então são minhas, porque fui o primeiro a pensar nisso. E basta isso? Com certeza. Quando encontras um diamante que não é de ninguém, passa a ser teu. Quando encontras uma ilha que não é de ninguém, passa a ser tua. Quando és o primeiro a ter uma ideia, registras a patente, ela pertence-te. Eu possuo as estrelas porque nunca ninguém tinha pensado em possuí-las. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E que fazes com elas? Faça a sua gestão. Conto-as e volto a contá-las, disse o homem de negócios. É difícil, mas sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Mas se eu possuo um lenço, posso colocá-lo em volta do pescoço e usá-lo. Se possuo uma flor, posso colher a minha flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não, mas posso colocá-las num banco. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que escrevo num pequeno papel o número das estrelas e depois fecho a chave esse papel numa gaveta. E é tudo. É quanto basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É muito poético, mas não é muito sério. O príncipezinho tinha ideias muito diferentes das ideias das pessoas crescidas no que se refere às coisas sérias. Eu, disse ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que limpo da fuligem todas as semanas. É útil para os vulcões e é útil para a minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada que responder e o príncipezinho foi-se embora. As pessoas crescidas são decididamente muito extraordinárias, dizia simplesmente para si mesmo durante a viagem. O quinto planeta era muito curioso. Era o mais pequeno de todos.
Havia apenas lugar para um candeeiro público e para um acendedor de candeeiros. O príncipezinho não conseguia explicar a si próprio para que é que poderiam servir, num lugar perdido do céu, num planeta sem qualquer casa nem população, um candeeiro público e um acendedor de candeeiros. No entanto, disse para consigo: pode ser que este homem seja absurdo. No entanto, é muito menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e que o bêbado. Pelo menos o seu trabalho tem um sentido. Quando acende o seu candeeiro, é como se fizesse nascer uma estrela a mais, ou uma flor. Quando apaga o candeeiro, isso faz adormecer a flor, ou a estrela. É uma ocupação muito bonita. É verdadeiramente útil porque é bonita. Quando desembarcou no planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Bom dia! Por que é que apagaste agora mesmo o teu candeeiro? São ordens, respondeu o acendedor. Bom dia! Que ordens são essas? De apagar o meu candeeiro. Boa noite! E acendeu. Mas por que é que acabas de o acender? São ordens, respondeu o acendedor. Não compreendo, disse o príncipezinho. Não há nada para compreender, disse o acendedor. Ordens são ordens. Bom dia! E apagou o candeeiro. Em seguida, enxugou a testa com um lenço de quadrados vermelhos. Exerço uma profissão terrível. De antes era aceitável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para repousar e o resto da noite para dormir. E desde então, as ordens mudaram? As ordens não mudaram, disse o acendedor. É esse o drama. De ano para ano, o planeta gira cada vez mais depressa e as ordens não se alteram. Então, disse o príncipezinho. Então, agora que ele dá uma volta por minuto, já não tenho um instante de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Isso tem graça. Aqui os dias duram um minuto. Não tem graça nenhuma, disse o acendedor. Há já um mês que estamos a falar um com o outro. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E voltou a acender o candeeiro. O príncipezinho olhou e gostou deste acendedor que era tão fiel às ordens recebidas. Quis ajudar o seu amigo. Sabes, conheço um meio de descansares quando quiseres. Quero saber, disse o acendedor. Porque se pode ser ao mesmo tempo cumpridor e preguiçoso. O príncipezinho prosseguiu. O teu planeta é tão pequeno que lhe dás uma volta em 3 pernadas. Basta-te caminhar lentamente para permaneceres sempre ao sol. Quando quiseres repousar, caminhas, e o dia durará o tempo que tu quiseres. Isso não me adianta muito, disse o acendedor. Aquilo de que mais gosto na vida é de dormir. É pouca sorte. É pouca sorte, disse o acendedor. Bom dia! E apagou o candeeiro. Aquele, disse para si próprio o príncipezinho enquanto prosseguia para cada vez mais longe a sua viagem, aquele será desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. E, no entanto, é o único que não me parece ridículo. É talvez porque não se ocupa apenas de si próprio. Suspirou de pena e disse ainda para consigo. Aquele era o único que teria podido fazer meu amigo. Mas o seu planeta é realmente muito pequeno. Não há lugar para 2. O que o príncipezinho não ousava confessar é que ele lamentava não poder ficar nesse planeta abençoado, sobretudo por causa dos 1440 poentes em 24 horas. O 6º planeta era um planeta 10 vezes maior. Era habitado por um velho senhor que escrevia livros enormes. Olha, um explorador! Exclamou ao avistar o príncipezinho. O príncipezinho sentou-se na mesa e ofegou um pouco. Já viajara tanto. De onde vens? Disse-lhe o velho senhor. Que livro tão grande é esse? Disse o príncipezinho. O que é que faz aqui? Sou geógrafo. O que é um geógrafo?
É um sábio que conhece o sítio onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é muito interessante, disse o príncipezinho. Até que enfim encontra uma verdadeira profissão. E lançou uma olhadela em volta para o planeta do geógrafo. Nunca viram um planeta tão majestoso. É muito bonito o seu planeta. Tem oceanos? Não posso saber. Oh! E montanhas? Não posso saber, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não posso saber, disse o geógrafo. Mas é geógrafo. É verdade, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Tenho absoluta falta de exploradores. Não é o geógrafo que vai fazer o levantamento das cidades, dos rios, das montanhas, dos mares, dos oceanos e dos desertos. O geógrafo é demasiado importante para poder passear. Nunca deixa o seu escritório, mas recebe os exploradores. Interroga-os e toma nota das suas recordações. E se as recordações de um deles lhe parecem interessantes, o geógrafo manda fazer um inquérito sobre a moralidade do explorador. E por que é que faz isso? Porque um explorador que mentisse provocaria catástrofes nos livros de geografia. O mesmo aconteceria com um explorador que bebesse demasiado. E porquê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados veem as coisas a dobrar. Então o geógrafo tomava notas de 2 montanhas onde houvesse apenas uma. Conheço uma pessoa, disse um príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Então, quando a moralidade do explorador parece ser boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se lá ver? Não, é demasiado complicado. Mas exige-se ao explorador que forneça provas. Se se trata, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exige-se que ele traga de lá grandes pedras. De súbito, o geógrafo emocionou-se. Mas tu vens de longe, és um explorador, vais descrever-me o teu planeta. E tendo aberto o seu livro de registros, o geógrafo afiou o lápis. Começa-se por tomar nota a lápis das narrativas dos exploradores. Para tomar nota à tinta, espera-se que o explorador tenha fornecido provas. Então? Perguntou o geógrafo. Oh! No sítio onde moro, disse o príncipezinho, as coisas não são muito interessantes. É muito pequeno. Tenho 3 vulcões. 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. E também uma flor. Não tomamos notas de flores, disse o geógrafo. E porquê? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que é que significa efêmero? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais preciosos que há. Nunca passam de moda. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano se esvazie da sua água. Descrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem despertar, interrompeu um príncipezinho. O que é que significa efêmero? Para nós é indiferente que os vulcões estejam extintos ou em atividade, disse o geógrafo. O que para nós conta é a montanha. Essa não muda. Mas o que quer dizer efêmero? Repetiu o príncipezinho, que em toda a sua vida nunca renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Isso significa que está ameaçado de desaparecimento próximo. A minha flor está ameaçada de desaparecimento próximo? Com certeza. A minha flor é efêmera, disse para consigo o príncipezinho, e não tem senão 4 espinhos para se defender contra o mundo, e deixei-a completamente só no meu planeta. Foi a primeira vez que sentiu saudades. Mas recobrou a coragem. O que é que me aconselha a ir visitar? Perguntou. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo, tem boa reputação. E o príncipezinho foi-se embora, pensando na sua flor.
O 7º planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Existem nela 111 reis, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7 milhões e meio de bêbados, 311 milhões de vaidosos, quer dizer, cerca de 2.000 milhões de pessoas crescidas. Para vos dar uma ideia do tamanho da Terra, digo-vos que antes da invenção da eletricidade devia manter-se, no conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 472.511 acendedores de candeeiros públicos. Uma vez em terra, o príncipezinho ficou muito surpreendido por não ver ninguém. Estava já com receio de se ter enganado no planeta, quando um anel cor-de-lua se moveu na areia. «Boa noite», disse o príncipezinho ao acaso. «Boa noite», disse a serpente. «Em que planeta caí?» perguntou o príncipezinho. «Na Terra, em África», respondeu a serpente. «Ah, então não existe ninguém sobre a Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos». «A Terra é grande», disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. «Pergunto a mim próprio», disse ele, «se as estrelas são iluminadas para que cada pessoa possa um dia encontrar a sua. Olha para o meu planeta. Está precisamente por cima de nós. Mas como está longe!» «É bonito», disse a serpente. «O que é que vem-se fazer aqui?» «Tive problemas com uma flor», disse o príncipezinho. «Ah», disse a serpente. E calaram-se. «Onde estão os homens?» recomeçou por fim o príncipezinho. «Sentemo-nos um pouco sós no deserto». «Também se está só entre os homens», disse a serpente. O príncipezinho olhou-a muito tempo. «És um animal engraçado», disse-lhe por fim. «Delgado como um dedo, mas sou mais poderosa que o dedo de um rei», disse a serpente. O príncipezinho sorriu. «Não és assim tão poderosa. Nem sequer tens patas. Nem sequer podes viajar. Posso levar-te mais longe do que o navio», disse a serpente. E enrolou-se em volta do tornozelo do príncipezinho como uma pulseira de ouro. «Aquela em que toco, devolvo à terra de que saiu», acrescentou. «Mas tu és puro e vens de uma estrela». O príncipezinho não respondeu nada. «Fazes-me pena, tu tão frágil, nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se as saudades do teu planeta forem demasiado fortes. Posso...» «Oh, compreendi muito bem», disse o príncipezinho. «Mas por que estás sempre a falar por enigmas?» «Resolvo-os a todos», disse a serpente. E calaram-se. O príncipezinho atravessou o deserto e só encontrou uma flor de 3 pétalas, uma flor insignificante. «Bom dia», disse o príncipezinho. «Bom dia», disse a flor. «Onde estão os homens?» perguntou delicadamente o príncipezinho. A flor vira passar um dia uma caravana. «Os homens? Existem, creio eu, 6 ou 7. Avistei-os há uns anos, mas nunca se sabe onde encontrá-los.
O vento fá-los andar de um lado para o outro. Não têm raízes, o que lhes cria problemas. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho subiu a uma alta montanha. As únicas montanhas que conhecera até aí eram os 3 vulcões que lhe chegavam ao joelho. Servia-se do vulcão extinto como de um tamborete. De uma montanha tão alta como esta, disse, pois, para os seus botões, avistarei imediatamente todo o planeta e todos os homens. Mas não avistou nada além de agulhas rochosas bem afiadas. Bom dia, disse ele ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem são vocês? Disse o príncipezinho. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta esquisito, pensou ele então. É todo seco, pontiagudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que se lhes diz. O meu planeta tinha uma flor. Era sempre ela a primeira a falar. Mas aconteceu que o príncipezinho, depois de ter caminhado muito tempo através das areias, as rochas e as neves, descobriu finalmente uma estrada. E todas as estradas vão ter com os homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho olhou-as. Pareciam-se todas com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou estupefacto. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! E sentiu-se muito infeliz. A sua flor contara-lhe que era a única da sua espécie no universo. E afinal, havia ali 5.000, todas parecidas, num único jardim. Ela havia de ficar muito vexada se visse isto. Tossiria imenso e fingiria morrer para escapar ao ridículo. Eu seria obrigado a fingir que a tratava, porque senão, para me humilhar também a mim, deixar-se-ia realmente morrer. Depois disso ainda, julgava-me rico por possuir uma flor única e possuo apenas uma vulgar rosa. Isso e os meus 3 vulcões, que me chegam ao joelho, um dos quais está talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na erva, chorou. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu delicadamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu ninguém. Estou aqui, sob a macieira. Quem és tu? És bem linda. Sou uma raposa. Vem brincar comigo. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Ainda ninguém me cativou. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Mas depois de ter refletido, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui. O que é que procuras? Procuro os homens. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa,
Têm espingardas e caçam. É bem incômodo. Também criam galinhas. E é a única coisa interessante que fazem. Estás à procura de galinhas? Não, disse o príncipezinho. Procura amigos. O que é que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Para mim, não passas ainda de um rapazinho muito parecido com 100.000 rapazinhos. E não preciso de ti. E tu também não precisas de mim. Para ti sou apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas, se me cativares, teremos necessidade um do outro. Para mim serás o único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Há uma flor. Creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se de tudo sobre a terra. Oh, não é na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu muito intrigada. No outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não? Isso é interessante. E galinhas? Não. Não há nada perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. A minha vida é monótona. Caço galinhas e os homens caçam-me. Todas as galinhas são parecidas umas com as outras e todos os homens são parecidos uns com os outros. Por isso, aborreço-me um pouco. Mas se me cativares, a minha vida ficará como que iluminada pelo sol. Conhecerei um ruído de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos fazem-me meter debaixo da terra. Os teus chamar-me-ão para fora da toca como uma música. E além disso, olha, vês além os campos de trigo? Não me alimento de pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado far-me-á lembrar de ti. E amarei o som do vento no trigo. A raposa calou-se e olhou muito tempo o príncipezinho. Por favor, cativa-me. Gostava de o fazer, respondeu o príncipezinho. Mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e muitas coisas para conhecer. Só se conhecem as coisas que se cativam, disse a raposa. Os homens já não têm tempo para conhecer o que quer que seja. Compram coisas feitas nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Disse o príncipezinho. É necessário ser paciente, respondeu a raposa. Senta-te primeiro um pouco longe de mim, assim, na erva. Eu olhar-te-ei pelo canto do olho. E tu não dirás nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos. Mas de dia para dia poderás sentar-te um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Era preferível teres voltado à mesma hora, disse a raposa. Se vieres, por exemplo, às 4 da tarde, a partir das 3 começarei a sentir-me feliz. Quanto mais a hora avançar, mais me sentirei feliz. Chegadas às 4 horas, já estaria agitada e inquieta. Descobriria o preço da felicidade. Mas se vieres a qualquer hora, ficarei sem saber a que horas hei de vestir o meu coração. Os rituais são necessários. O que é um ritual? Disse o príncipezinho. É também qualquer coisa de demasiado esquecido, disse a raposa. Aquilo que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Há, por exemplo, um ritual que é praticado pelos meus caçadores. Dançam às quintas-feiras com as raparigas da aldeia. Por isso, a quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu vou passear até à vinha. Se os caçadores dançassem num dia qualquer, os dias seriam todos parecidos e eu não teria férias. Foi assim que o príncipezinho cativou a raposa. E quando chegou a hora da partida... disse a raposa, vou chorar.
A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria que te acontecesse nada de mal, mas quiseste que te cativasse. É certo, disse a raposa, mas vais chorar. Vou, disse a raposa. Então não ganhas nada com isso. Ganho, por causa da cor do trigo. Depois acrescentou: vai olhar outra vez as rosas. Compreenderás que a tua é a única no mundo. Voltarás para me dizer adeus e eu faço-te presente de um segredo. O príncipezinho foi ver outra vez as rosas. Não são de modo nenhum parecidas com a minha rosa. Ainda não são nada, disse-lhes ele. Ninguém vos cativou e vocês não cativaram ninguém. São como era a minha raposa. Era uma raposa parecida com 100.000 outras, mas fiz dela uma minha amiga e agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram muito incomodadas. São belas, mas vazias, disse-lhes ele ainda. Não se pode morrer por vocês. É certo que um vulgar viandante pensaria que ela se parecesse convosco, mas por si é mais importante que vocês todas, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que eu coloquei sob uma redoma. Foi ela que eu abriguei com o guarda-vento. Foi a ela que matei as lagartas, excepto 2 ou 3 para poderem dar borboletas. Foi ela que eu ouvi queixar-se ou gabar-se, ou por vezes calar-se. Ela é a minha rosa. E voltou para junto da raposa. Adeus. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se pode ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho de modo a poder recordar-se. É o tempo que perdeste com a tua rosa que torna a tua rosa tão importante. É o tempo que eu perdi com a minha rosa, disse o príncipezinho para se recordar. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa. Mas tu não deves esquecer-te. Tornaste-te para sempre responsável por aquilo que cativaste. Tu és o responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para se recordar. Disse eu ao príncipezinho, são muito lindas as tuas recordações, mas ainda não consegui consertar o meu avião e já não tenho nada para beber. A minha amiga raposa disse-me, a raposa agora não interessa, meu rapazinho. Porquê? Porque vamos morrer de sede. Não compreendeu o meu raciocínio, respondeu. É muito bom ter tido um amigo, mesmo se vamos morrer. Eu estou muito contente por ter tido uma amiga raposa. Não é capaz de perceber o perigo, disse para comigo. Nunca tem fome nem sede, basta-lhe um pouco de sol. Mas ele olhou-me e respondeu ao meu pensamento. Também eu tenho sede. Procuremos um poço. Tive um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, começamos a andar. Depois de termos andado horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a iluminar-se. Avistava-as como num sonho, já com um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam na minha memória.
Então, tens sede também tu? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse-me apenas: a água também pode ser boa para o coração. Não compreendi a sua resposta, mas calei-me. Sabia que era preferível não a interrogar. Ele estava cansado, sentou-se. Sentei-me perto dele e, depois de um silêncio, disse-me ainda: ele estava cansado, sentou-se. Sentei-me perto dele e, depois de um silêncio, disse-me ainda: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Respondi: é verdade. E olhei sem falar as ondulações da areia sob a lua. O deserto é belo, acrescentou ele. E era verdade. Gostei sempre do deserto. Sentamo-nos sobre uma duna de areia, não se vê nada, não se ouve nada, e, no entanto, qualquer coisa brilha em silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em qualquer lado. Fiquei surpreendido por compreender de súbito o misterioso brilho da areia. Quando era criança, vivia numa casa antiga e a lenda dizia que um tesouro estava enterrado nela. Claro que nunca ninguém foi capaz de o descobrir, nem talvez mesmo o tenha procurado, mas encantava toda aquela casa. A minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse eu ao príncipezinho, quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, o que faz a sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, por estares de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho estava a adormecer, peguei nele nos braços e pus-me de novo a caminho. Estava comovido. Parecia-me carregar um frágil tesouro. Parecia mesmo que nada havia de mais frágil sobre a terra. Olhava à luz da lua a sua fronte pálida, os olhos fechados, mechas de cabelo que tremulavam ao vento, e dizia para comigo: aquele que vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como os seus lábios entreabertos esboçavam um semi-sorriso, disse ainda para comigo: o que me comove tanto neste príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É uma imagem de rosa que brilha nele como a chama de uma candeia, mesmo quando dorme. E pressenti-o mais frágil ainda. É necessário proteger bem as candeias. Uma rajada de vento pode apagá-las. E assim caminhando, descobri o poço ao nascer do dia. O poço que tínhamos descoberto não se parecia com os poços saarianos. Os poços saarianos são simples buracos cavados na areia. Este assemelhava-se a um poço de aldeia. Mas não havia ali nenhuma aldeia e parecíamos estar a sonhar. Tendo já bebido, respirava bem. A areia ao nascer do dia tinha a cor do mel. Eu estava também feliz com essa cor de mel, porque haveria de me preocupar. É preciso que mantenhas a tua promessa, disse-me suavemente o príncipezinho que de novo se sentara junto de mim. Qual promessa? Tu sabes, um assaimo para a minha ovelha. Sou responsável por essa flor. Garatujei, pois, um assaimo e fiquei aflito ao dar-lhe. Tens projetos que ignoro. Mas ele não me respondeu. Disse-me: sabes, a minha queda na terra. Amanhã será o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: caí muito perto daqui. E corou. E de novo, sem compreender porquê, senti uma estranha tristeza. Ocorreu-me, contudo, uma pergunta. Então não é por acaso que na manhã em que te conheci, há 8 dias, te passeavas assim sozinho a 1000 milhas de todas as regiões habitadas? Regressavas ao lugar onde caíste? O príncipezinho corou outra vez. E eu acrescentei, hesitando: por causa talvez do aniversário?
O príncipezinho corou de novo. Nunca respondia às perguntas, mas quando se cora, isso quer dizer sim, não é verdade? Disse-lhe eu, tenho medo. Mas ele respondeu-me, agora tens de trabalhar, tens de voltar para a tua máquina. Eu espero aqui. Volta amanhã à noite. Mas eu não estava sossegado. Lembrava-me da raposa. Corremos o risco de chorar um pouco se nos deixamos cativar. Havia ao lado do poço um velho muro de pedra arruinado. Quando regressei do meu trabalho, na noite do dia seguinte, avistei ao longe o meu príncipezinho sentado lá em cima, com as pernas a balouçar. E ouvi-o falar. Então, não te lembras? Dizia ele. Não é bem aqui. Uma outra voz respondeu-lhe sem dúvida, pois ele retorquiu. Sim, sim, é exatamente este dia, mas não é este o local. Continuei a andar em direção ao muro. Não via nem ouvia ainda ninguém, e, no entanto, o príncipezinho retorquiu de novo. É verdade. Hás de ver em que sítio começa o meu rasto na areia. Só tens de me esperar lá. Estarei lá esta noite. Eu estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O príncipezinho disse ainda, após um silêncio. Tens o veneno bom? Tens a certeza de não me fazer sofrer muito tempo? Parei aflito. Mas continuava a não compreender o que se passava. Agora vai-te embora, disse ele. Quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Estava ali, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que me matam em 30 segundos. Ao mesmo tempo que procurava o revólver no bolso, comecei a correr. Mas com o barulho que fiz, a serpente deixou-se suavemente deslizar na areia, como um jato de água que morre, e, sem se apressar, insinuou-se entre as pedras com um ligeiro ruído de metal. Alcancei o muro mesmo a tempo de receber nos braços o meu pequeno príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Agora falas com as serpentes? Eu tinha-lhe desprendido a sua eterna echarpe cor de ouro. Molhara-lhe as têmporas e fizera-o beber. E agora não me atrevia a perguntar-lhe mais nada. Ele olhou-me gravemente e rodeou-me o pescoço com os braços. Senti bater o seu coração como o de uma ave que morre atingida por um tiro de espingarda. Disse-me, fico contente por teres encontrado o que faltava para a tua máquina. Vais poder voltar para a tua casa. Como é que sabes? Vinha precisamente anunciar que, contra toda a esperança, conseguira realizar o meu trabalho. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou. Também regresso hoje à minha casa. E depois, melancólico, é muito mais longe e é muito mais difícil. Percebia muito bem que se passava qualquer coisa de extraordinário. Apertava-o nos braços como uma criança e, no entanto, parecia-me que ele caía verticalmente num abismo sem que eu pudesse fazer nada para o reter. Tinha o olhar sério, perdido muito longe. Tenho a tua ovelha e a caixa para a tua ovelha e tenho a saimo. E sorriu com melancolia. Esperei muito tempo. Senti que se reanimava pouco a pouco. Tiveste medo, meu rapazinho? Tivera medo, sem dúvida, mas riu suavemente. Terei muito mais medo esta noite. De novo me senti gelado pelo sentimento do irreparável e compreendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir este riso. Era para mim como que uma fonte no deserto. Rapazinho, quero ouvir-te rir outra vez. Mas ele disse-me, faz 1 ano esta noite. A minha estrela vai estar precisamente acima do local em que eu caí o ano passado. Rapazinho, não será um mau sonho essa história da serpente e do encontro e da estrela? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse-me, aquilo que é importante não se vê. É verdade. É como com a flor.
Se amas uma flor que se encontra numa estrela, é doce olhar o céu à noite. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. Olharás as estrelas à noite. A minha é demasiado pequena para te mostrar onde se encontra. É melhor assim. A minha estrela será para ti uma das estrelas. Então gostarás de olhar todas as estrelas. Serão todas tuas amigas. E além disso, vou dar-te um presente. E voltou a rir. Ah, rapazinho, rapazinho, gosto tanto de ouvir esse riso. Será precisamente o meu presente. O que é que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas para todos. Para uns, os que viajam, as estrelas são guias. Para outros, são apenas pequenas luzes. Para outros, mais sábios, são problemas. Para o meu homem de negócios, eram de ouro. Mas todas essas estrelas permanecem silenciosas. Tu terás estrelas como ninguém tem. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, será para ti como se todas as estrelas rissem, pois habitarei numa delas, rirei numa delas. Só tu terás estrelas que sabem rir. E riu-se outra vez. E quando estiveres consolado, ficarás contente por me teres conhecido. Serás meu amigo para sempre. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás a janela sem qualquer razão, só por prazer. E os teus amigos ficarão bem espantados por te ver rir olhando o céu. Então dir-lhes-ás: as estrelas fazem-me sempre rir. E elas julgarão que estás louco. Ter-te-ei pregado uma bela partida. E riu outra vez. Será como se tivesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu-se outra vez. Depois ficou sério. Esta noite, sabes, não venhas. Não te deixarei. Parecerei estar-me a sentir mal. Terei um pouco o ar de morrer. É assim. Não venhas ver isso. Não vale a pena. Não te deixarei. Mas ele estava inquieto. Digo-te isto. É por causa também da serpente. Não quero que ela te morda. As serpentes são más. Podem morder só pelo prazer. Não te deixarei. Mas qualquer coisa o tranquilizou. É verdade que já não tem veneno para a segunda mordedura. Essa noite não o vi pôr-se a caminho. Partira sem fazer qualquer ruído. Quando consegui alcançá-lo, caminhava decidido num passo rápido. Disse-me apenas: estás aí? E pegou-me na mão. Mas continuava atormentado. Fizeste mal, vais sofrer. Parecerei morto e não será verdade. Mas eu nada dizia. Compreendes? É demasiado longe. Não posso levar este corpo. É demasiado pesado. Mas eu nada dizia. Mas será como uma velha casca abandonada? Não são destes as velhas cascas? Mas eu nada dizia. Ele sentiu-se um pouco desencorajado, mas fez ainda um esforço. Vai ser lindo, sabes? Também eu olharei as estrelas. Mas eu nada dizia. E ele calou-se também, porque chorava. É ali. Sentou-se porque tinha medo e disse ainda: tu sabes, a minha flor, sou responsável por ela. E ela é tão frágil e é tão ingênua. Tem 4 espinhos insignificantes para a proteger contra o mundo. Eu sentei-me porque não conseguia manter-me de pé. Ele disse: pronto, é tudo.
Hesitou ainda um pouco, depois ergueu-se. Deu um passo. Eu não conseguia mexer-me. Houve apenas um clarão amarelo junto ao seu tornozelo. Ele ficou um instante imóvel. Não gritou. Caiu suavemente como cai uma árvore. Nem sequer fez barulho por causa da areia. E agora, claro, já passaram 6 anos. Nunca tinha contado esta história. Os camaradas que me voltaram a ver ficaram muito contentes por ainda estar vivo. Eu estava triste, mas dizia, é o cansaço. Agora já estou um pouco consolado, quer dizer, não de todo. Mas sei muito bem que ele voltou para o seu planeta porque, ao nascer do dia, não encontrei o seu corpo. Não era um corpo assim tão pesado. E à noite gosto de ouvir as estrelas. Mas a verdade é que se passa uma coisa extraordinária. Esqueci-me de acrescentar a correia de couro ao assaime que desenhei para o príncipezinho. Ele nunca terá podido colocá-la na ovelha. Então pergunto a mim próprio, o que é que terá acontecido no seu planeta? Talvez a ovelha tenha comido a flor. Umas vezes digo para mim próprio, de certeza que não. O príncipezinho fecha a sua flor todas as noites sob a redoma de vidro e vigia bem a sua ovelha. Então sinto-me feliz e todas as estrelas riem suavemente. Outras vezes digo para comigo, acaba-se por ter uma distração de vez em quando e isso é quanto basta. Esqueceu-se uma noite da redoma de vidro ou então a ovelha saiu durante a noite sem fazer qualquer ruído. Então, todas as estrelas se transformam em lágrimas. É um mistério muito grande. Para vocês que também gostam do príncipezinho, tal como para mim, nada no universo é igual se em algum lugar, não se sabe onde, uma ovelha que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Olhem para o céu. Perguntem a vocês mesmos, a ovelha comeu ou não comeu a flor? E verão como tudo se altera. E nenhuma pessoa crescida compreenderá nunca como isso pode ter tanta importância.